Alô, escuta, Alberto. Olá, Tiago. Esperemos que hoje, sem as travadinhas com que estive a semana passada, para que possamos levar a cabo então, em condições, a edição 45 da Lenga Lenga do Costume. Tiago, desculpa só. Diz-me. Temos que pedir desculpa, porque a culpa foi minha, foi um erro técnico, mas foi meu, que a emissão da semana passada entrou atrasada, não é? É mesmo por questões que desta vez não nos foram alheias, é isso? Não nos foram alheias, não. Mas era tão fácil culpar o YouTube, eventualmente, por isso. Mas realmente, devia tê-lo feito, mas isto é um conteúdo diferente, lá está, vocês aqui têm o privilégio de assistir a um conteúdo diferente, em que se assumem as responsabilidades. Pecamos pela excessiva sinceridade. Pronto. Exatamente, temos esse problema. Realmente, a semana passada, a edição da Lenga Lenga do Costume foi para o ar, digamos assim, um bocadinho mais tarde. A desta semana está a ir à terça-feira, como sempre, e às 21 horas. Também, como sempre, que é quando podem assistir à estreia da Lenga Lenga do Costume, aqui no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever, para depois serem avisados sempre que houver uma nova edição. Podem também seguir a Lenga Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Continua a perguntar-nos, Alberto, de vez em quando, o que é que aconteceu ou acontece com o Spotify. Eu acho que nada, os episódios estão todos no Spotify. Para quem ainda não subscreveu a Lenga Lenga do Costume no Spotify, deve pesquisar com o A, não esquecer o A. Sim. Houve ali uma semana ou duas que houve ali uma demora também, mas está temos tudo em dia, não é? Está tudo em dia, podemos avançar então com a edição 45 da Lenga Lenga do Costume, edição na qual o que também está em dia é o apoio inestimável do Azeite Talismã, que nós muito continuamos a agradecer. A edição desta semana, Alberto, será em torno de novas leis que foram aprovadas pelo Governo, muito em torno disso, não só, mas também, e a primeira dessas leis que foi entretanto aprovada pelo Governo foi a nova lei anti-tabaco. O ministro com a qual deve estar animadíssimo, Alberto, suponho. Não estou tão desanimado assim, porque eu moro perto de um aeroporto. Pertenço a uma minoria de portugueses que mora perto de um aeroporto, e segundo esta lei, o tabaco só vai poder ser vendido em aeroportos, gares, que é uma palavra que me remete assim para o Paris, final do século XIX e tal. Sim. Gare Saint-Lazare, não sei o quê. Mas não é só em gares do século XIX que é permitido. Não, talvez as do século XX estejam incluídas, mas também não são muitas, não é? Quer dizer, não. Mas tipo uma central de caminhonagem. Temos 3, certo, aqui no continente. Gares também não serão assim muitas mais. Em relação aos aeroportos, atenção, se fosse construído um aeroporto em cada uma das localizações possíveis que neste momento estão em cima da mesa, que são para aí 17... compraria tabaco com facilidade, sim. Sim, mesmo deixando de ser possível comprar tabaco em cafés e tabacarias, quase não se sentiria a diferença. Não, tabacarias sim, essa é a terceira possibilidade. Lojas especializadas em tabaco. Uma pessoa anda na rua e eu não vejo muitas lojas especializadas em tabaco. Havia aquelas tabaqueiras que vendiam os tabacos por volume e assim. Opa, mas isso era uma coisa ou duas dessas do século XIX, não? Pois, lembro-me de uma coisa ou dessas, mas não acho que existam agora com grande frequência, se é que existem, não sei. O que é que são? São aquelas lojas que vendem charutos e assim, será isso? Não. Isso em Portugal nem conheço, sinceramente. Eu conhecia aqueles distribuidores de tabaco. Aquelas lojas, como em Espanha há assim com alguma frequência, lojas que só vendem tabaco, basicamente. Isso, já não conheço isso aqui, pelo menos. Então, quer dizer, depois dos caramelos e de interrupções voluntárias da gravidez, agora também para tabaco é preciso ir a Badajoz, é isso? É, Badajoz ou coisa parecida, porque imagina uma pessoa que vive, sei lá, na Guarda, ou em Porto Alegre, onde é que vai comprar tabaco? Não deve haver uma loja, uma tabaqueira lá na zona. Não há um aeroporto na zona, pelo menos para já ainda não. Para já. Não se lembraram de fazer o aeroporto de Lisboa na Guarda. Também é uma possibilidade. Boa, e gares, também não parece que as gares abundem por lá, não sei. Na Guarda dá a vantagem de poder ir fumar para as montanhas, em princípio na montanha... O fumar será fácil, comprar tabaco é que é difícil. Pois. Mesmo assim o fumar, imagina, na região da Serra da Estrela, uma vez que é uma zona protegida, se calhar um parque natural, se calhar também deixa de ser não se pode. Pois eu estou a dizer que fumar é fácil, mas também não é, quer dizer, mas é uma segunda fase. Não, só aquilo travar já é difícil, a técnica também é difícil, que eu nunca dominei, e agora também é difícil nesse sentido, de arranjar um sítio onde se possa fazê-lo. O Governo, na voz de Manuel Pizarro,
o Ministro da Saúde, falou no objetivo, Alberto, e não sei se estás suficientemente solidário com isto, mas falou no objetivo de ter uma, e estou a citar, geração livre de tabaco até 2040. Fim de citação. É uma visão que, no entender do Ministro, deve ser otimista. Eu preferia ter uma geração ou várias gerações livres de socialistas até 2030. Ou... Para mais até 2040, tira daí o sentido. Mas acho que não tenho essa sorte. É capaz do otimismo do Dr. Pizarro ser mais justificado que o meu. O meu não, é uma ilusão, é aquelas ilusões, aqueles sonhos bonitos que uma pessoa tem, mas depois não. Quando o socialismo, ainda para mais o socialismo mata que se farta, basta olhar. Um bocadinho mais. Devia trazer um aviso também, no boletim de voto, talvez, como um aviso como nos maços de cigarros, mas à frente dos partidos socialistas, ia dizer, atenção que votar em partidos socialistas mata que se farta. E enquanto não mata, mói muito mesmo. Aborrece forte e feio, exatamente, sim. Mas este é o objetivo, até 2040, tudo livre de tabaco, tudo a fumar cannabis, até 2000. Eu acho que há aqui um paralelismo, não é? Isto é uma transição, ao mesmo tempo que há uma transição energética, pretende-se passar das formas de energia fósseis para renováveis, sim. Ao mesmo tempo, parece-me também faz uma transição do tabaco para a cannabis, porque ao mesmo tempo que se restringe o uso do tabaco, abrem-se as possibilidades, aparentemente, ao consumo de cannabis. Nota-se isso nos filmes, por exemplo, Tiago, assim, nos produtos até de Hollywood e tal. Nos filmes, praticamente já ninguém fuma, ou foi uma coisa que foi desaparecendo. Fumar cigarros. Mas é normal fumar. Não é só normal, é apresentado como uma coisa cool e tal. Foi moderna e exatamente, fumar erva, sim. Fumar saudável até, às vezes saudável até, porque parece saudável. Faz bem às cataratas e mais não sei o quê. Sim. Eles. O facto das folhas lá da planta do cannabis permitirem a fabricação de uma série de coisas que podem ser úteis, não quer dizer que fumá-las também seja. Isso é uma diferença importante, não é? Ok, dá para fazer umas roupas espetaculares com a folha de cannabis, não quer dizer que consumir cannabis sob a forma sob a forma fumada que seja também extremamente saudável. Não, até acho que o que aqui vazia os pulmões, aqui há uns anos havia uns estudos que acho que fumar um joint, um charro de cannabis, que era mais ou menos equivalente a fumar 7 cigarros comuns. Pois, já para não falar de questões... Basta fumar 3 por dia para se fumar um maço, não é para fumar o equivalente a um maço de cigarros. Pois, já para não falar de questões ao nível neurológico e por aí fora, não é? Além das outras, estava só a falar da parte pulmonar. Pois só da parte pulmonar, claro. Por exemplo, o tabaco comum, acho que a nível neurológico isso não tem repercussões, não é? Que eu saiba. Estamos a falar de uma droga, e a cannabis, interessante não esquecer isso e também, enfim, e o facto de me parecer que está mais ou menos comprovado que o consumo de outros tipos de droga, não raramente, ou pelo contrário, até com bastante frequência, começa com o consumo de drogas mais leves. Sim, como uma droga de transição, aquela questão da transição. Pronto, exatamente. Mas enfim, voltemos ao fundamental da questão, que é de facto a nova lei anti-tabaco. Eu sei que tu observaste esta questão com muita atenção, até pelo facto de seres afetado por esta lei. Não sei se há mais alguma questão, mais algum pormenor da lei que te tenha chamado a atenção. Não percebo de onde é que isto vem. Quer dizer, este governo ou não faz nada, ou em alternativa toma medidas absolutamente absurdas, impensáveis. Foi como na questão da habitação, com aquelas regras, que depois uma pessoa, apesar de tu ter uma certa esperança de que as coisas acabem por não ser bem assim, são medidas só para ser apresentadas. Nesta questão do tabaco, eu também duvido que isto possa ser aplicado tal e qual, porque isto seria privar realmente as pessoas que fumam de fumar. Praticamente uma proibição de fumar, ou até de adquirir tabaco. Para além depois da dificuldade, eles querem proibir o fumo nas esplanadas. Sim, esplanadas fechadas ou parcialmente fechadas. Se calhar basta ter um guarda-sol. Sim, imagina uma esplanada com 100 metros quadrados, tem lá um guarda-sol, tecnicamente é parcialmente fechada. Já não dá, o tipo tem que sair da esplanada para fumar, mas sair da esplanada para fumar não pode, porque ali nas redondezas há uma escola, e se ele se afastar mais da escola vai dar a um hospital ou uma esquadra da polícia, que são edifícios públicos, também não se pode fumar perto deles. Não sei. Para já, as pessoas não podem fumar nas suas casas, mas isso enquanto o governo não retirar as casas, porque as casas... Suas, se não tiverem... Sim, exatamente, se por via de taxas de IMI ou de regras sobre
casas devolutas ou o que Há quer que só um seja. lado bom nisto que eu gostaria só de... Pareceu-me um lado, pareceu-me que existiu esse lado. Epá, deixa-me ouvir com atenção, A lado maioria bom. das pessoas, mesmo não fumadoras, pareceu-me que achou a medida ridícula. Eu acho que este tipo de medidas saem para serem populares Certo. junto E a uma depois maioria da não correu população. bem. E acho que não correu bem. Pelo menos foi o que Sim, me pareceu e espero estar certo nisso. é possível que estejamos num grau que tínhamos já passado o grau certo de proibição de fumar. Ou seja, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar, trabalhava num escritório onde se podia fumar. Uhum. E isso, de facto, olha na retrospectiva, mas mesmo na altura, era um bocadinho, era mau. Uma pessoa passar um dia, uma pessoa que não fuma, passar o dia num local de trabalho fechado, em que, Era assim, por azar, se calhar teres as 5 ou 6 pessoas à tua volta que fumam e passares o dia imerso naquela fumarada, de facto, não era agradável. E, portanto, isso provavelmente fez sentido, ou faria todo o sentido, proibir com esse tipo de certeza, consumo de com tabaco. certeza. A partir da altura e esse é o ponto de inflexão, se calhar, deste tipo de legislação. Há uma altura até à qual faz sentido e a partir da qual deixa de fazer sentido e as pessoas deixam de aderir, porque de facto Que até já começa a agora tornar-se... vinham aderindo, não é? As pessoas, Sim, pois, sobretudo os não eu acho, fumadores, não é? mas mesmo os fumadores nessa altura eu acho que compreenderam, pá, realmente isto é um bocado Sim, não. absurdo. Há que haver um equilíbrio de bom senso nestas Pronto, coisas exatamente, todas, não é? sim, exatamente é isso. Quando se ultrapassa esse nível de bom senso, a coisa começa a não fazer sentido. E é a partir daí que as pessoas deixam provavelmente de aderir a este tipo de legislação. Há aqui uma outra preocupação que eu tenho que é, portanto, já era proibido fumar, acho eu, junto de estabelecimentos escolares, não é? Eu tenho e isso Talvez fosse. acho que já era numa certa proximidade. Eu espero que isto não esteja a acabar com aquele hábito clássico e que formou tantas e tantas gerações de ir fumar para trás do pavilhão físico-químico às escondidas. Ou do ginásio, não sei o Porque quê. isso foi a base da educação de muitas gerações nas quais nós nos É verdade. incluímos, Alberto, e que se estará a perder. E educação de gerações que produziu os resultados que vocês podem ver, que Espetaculares, estão à vista, conhecemos. que estão à vista. Portanto, eu espero que isso não se perca. Mas não se perde porque se trocarem por cannabis, provavelmente os miúdos podem continuar a fazer isso e até se calhar Ah, partilhar com alguns professores. a E diferença é isso que depois talvez com se possa cannabis eles fazer. esquecem-se de sair de trás do pavilhão de Fisicoquímica para voltar à aula seguinte, provavelmente. É possível, é possível. Pelos Logo tais distrai-se mais. efeitos um bocadinho mais Malta profundos relaxa mais e tal. que é capaz de ter. Sim, talvez relaxe um bocadinho demais. E é isto, Atenção, que eu vamos... não sou contra o consumo de droga absolutamente nenhuma, quer dizer, e não faz grande sentido ser contra o consumo de coisas quando existem produtos no mercado que não são considerados drogas ou ingeríveis e que as Certo. pessoas se quiserem podem consumir, as pessoas podem beber gasóleo, por exemplo. Sim. Portanto, Portanto, aqui também há a não questão faz de... sentido proibir no sentido que as pessoas não estão impedidas de o fazer. Certo. Não acho é que o Estado deve incentivar, por exemplo, sei lá, o consumo de heroína ou coisas do género, isso é outra questão. Pois, e Incentivar aqui é uma também... coisa, não proibir é outra. Sim, e aqui também entra talvez um assunto sobre o qual falaremos também no segundo tema desta semana, que tem a ver de facto, com a progressão do controlo do Estado, não é? Sobre diversas áreas da Pois, nossa vida o meu pessoal. problema nestas coisas, mais do que Sim. as coisas em si, é o facto de Uhum. realmente o Estado regulamentar cada vez mais coisas. O Pois, Estado estar presente em matérias que, em última instância, nem faz sentido estar presente. sim, sim, Esta questão do tabaco é apenas uma, mas quer dizer, há uma série delas em que. Porquê é que os heroinómanos têm que estar sujeitos às salas de chuto ou essas coisas? Porquê é que o Estado tem que catalogar isso? Não percebo. Em última instância, a pessoa mete lá nas veias a heroína ou porcarias iguais ou piores e isso não tem nada. Ninguém pode. Em última instância, ninguém o pode impedir. É isso. pois, isso não, depois há, enfim, uma eventual questão acho que questão de saúde pública em relação à qual, enfim, Com não sei. certeza, isso deve ser Não, discutido, etc. sim, Claro que sim. sim, Não devemos incentivar, encorajar esses consumos, com certeza. pois. Isso é uma coisa. Agora, impedir, as pessoas também podem pegar no martelo e dar com ele na cabeça. Sim, sim, e no entanto Ao o Leroy Estado Merlin não está para compete aí salvar-nos. lojas por todo lado. Diz Tiago, desculpa, E peço no desculpa. entanto o Leroy Merlin abre aí lojas por todo lado. Exatamente, cheias de Com martelos serrotes e e serrotes martelos e tal, e... instrumentos Sim, 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 perigosíssimos. O sim. Estado não deve salvar-nos. A função do Estado não é salvar o indivíduo, não é resgatá-lo do mal. Pois, Normalmente corre mal. sim, enfim, deixa-me só fazer Mas aqui... podes discordar, podes. Não é isso. Eu acho que isso, enfim,
parece uma opinião, para mim também bastante óbvia, mas infelizmente acho que a maioria das pessoas provavelmente não concordará com essa ideia de que o Estado, Pois, não está aqui para as salvar e para... Não, a maioria das pessoas, pelo menos em Portugal, acham que realmente Acham estão à espera o disso. exato oposto, sim, é provável Epá, eu que vou achem fazendo o que me oposto. apetece até o Estado me restringir, e eu acato as restrições porque o Estado está a fazer isso para o meu bem. É isso, é mais capaz ou de ser menos mais isso. E estas pessoas que agora aplaudem a questão do... Desculpa só, Tiago, que aplaudem a questão do tabaco, um dia talvez não gostem tanto que as proíbam pelos mesmos princípios. O álcool e as gorduras, como já há limitações, não é? E os açúcares e os não sei o quê, cada vez mais. E qualquer dia chega, quer dizer, ficamos reduzidos a nada, a uma espécie de seres pertencimento imortais, que ainda por cima não seremos imortais mesmo sem essas coisas todas. E que vamos ter vidas aborrecidíssimas, porque... Não somos, principalmente não somos imortais, porque em contrapartida o governo continua a tratar do SNS de forma a garantir que isso não acontece. Para reequilibrar a coisa, sim. Equilibrar, é que pelo menos aqui isto não obriga a grande investimento, não é? Só no papel e na tinta para imprimir os decretos-lei. Decretos-lei. Vamos salvar a pessoal do tabaco, mas eles vão morrer entretanto também porque não têm consultas, nem diagnósticos, nem cirurgias. Talvez a expectativa seja essa, as coisas compensarem-se mais ou menos. Desinvestes no SNS e isso diminui a esperança de vida, mas depois proíbes tudo o resto e no final... Se calhar, eventualmente, fica mais ou menos como estava, só que a nossa vida é mais triste no processo. Só que a nossa vida é de vegetal. Mas esta questão da liberdade está um bocadinho sobreestimada. Também é verdade. Está bastante sobreestimada. Nós tendemos a achar que as pessoas querem imensa liberdade e, no entanto, há pouquíssimas pessoas que, de facto, na verdade, desejam isso. Eu nunca vi um norte-coreano a protestar. A verdade é que nunca zero sossego que aquilo é. Impecáveis. Sossego e vai tudo para a cama cedinho, tu vires do espaço, está tudo escuro, apaga tudo as luzes super cedo. E é assim que deve ser. Dormem 8 horinhas, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e é assim que se está bem. Para acordarem. Enfim, o fazer crescer é duvidoso, porque não parece fazer crescer assim tanto, mas isso poderá ser por outras questões, porque eles deitam cedo, mas isso, nesse aspecto parece não resultar. Bom, o segundo tema desta semana, Alberto, não está completamente à margem do primeiro e tem aqui alguns pontos de contacto e precisamente por isso vamos fazer uma ligação extraordinária com um separador muito rápido, que é este. Cá está, de volta para o segundo tema desta semana que, como dizíamos, liga bastante ao primeiro, em certa medida, liga com o primeiro tema, porque é o seguinte, Alberto, foi confirmada a morte assistida. O decreto-lei vetado por Marcelo Rebelo de Sousa foi confirmado na sexta-feira passada. A Constituição obriga o Presidente a promulgar o diploma, porque desta vez foi aprovado pela maioria de votos que é necessária, que eu penso que são os 116, e desta vez o diploma foi aprovado com 129 votos a favor, 81 contra e uma abstenção. Eu, por acaso, devia ter ido pesquisar qual era a abstenção. Qual era a abstenção e quem é que votou contra, porque por acaso não sei. Contra foi o Chega e o PSD. Em geral, foi por aí. Então vamos voltar a malhar na iniciativa liberal, é isso? Pois, se calhar. Isto começa a ser um bocadinho... Começa a ser um bocadinho exasperante, semana após semana. A iniciativa liberal não só votou a favor, como alguns das suas figuras foram dos maiores... dos mais entusiastas nesta matéria. Eu devia ter ido, ainda bem que eu não fui, porque assim só fiquei deprimido agora. Se tivesse pesquisado isso mais cedo, já estava deprimido há mais tempo. Mas mais fervorosa que Isabel Moreira não houve, suponho eu, não é, Alberto? Vamos aliás, ver um vídeo que a deputada do PS, Isabel Moreira, colocou no seu Twitter, em que fala então da aprovação desta lei. Vamos ver. A confirmar um diploma que foi votado por uma maioria muito expressa, mais do que uma vez, e a exercer uma competência da Assembleia da República que é normal e que faz um equilíbrio entre a legitimidade da Assembleia da República e a legitimidade do Presidente da República. Um instituto que é bem explicado pelo próprio Presidente da República na sua Constituição anotada. Depois de várias aprovações deste diploma aqui na Assembleia da República, o Presidente entendeu exercer o seu veto político. Cá está, a deputada do PS, Isabel Moreira, a discursar após a aprovação então desta lei.
Se repararam no vídeo, Isabel Moreira diz às tantas, e estou a citar: o direito à autodeterminação da morte é também cumprir abril. Fim de citação. Portanto, Isabel Moreira deixou esta mensagem de esperança, mensagem de otimismo, mensagem de futuro, a quando da aprovação da lei da eutanásia. Alberto, o que é que achas que isto até pode ter em comum com o assunto que falámos antes? O que é que se te apraz dizer sobre Antes de mais, estou-me a lembrar das imagens que conhecemos dos dias subsequentes ao 25 de Abril de 74, com as pessoas nas ruas, assim a gritar, com os cartazes, não é? O povo unido será pela autodeterminação da morte. Povo Era o grande unido tema, será era eutanasiado. Eutanasiado e tal. Realmente, sim. Era o grande tema, era aquilo que estava realmente na cabeça dos capitães Na do Abril, agenda. era na agenda, era a eutanásia, foi a grande motivação que mexeu com aquilo tudo, nem foram os salários deles, nem foi a guerra no ultramar, não foi nada, era a questão da eutanásia. Fala-se pouco, mas era a Fala-se questão da pouco, eutanásia. mas felizmente temos pessoas informadas como a doutora Isabel Moreira que nos esclarecem estas coisas e que nos lembram do que deve ser lembrado. Agora, voltando ao mundo real, certo. Há uma coisa aqui que eu não vou discutir muito a questão da eutanásia, porque eu não sei se consegue ser a favor da eutanásia ou contra a eutanásia, no sentido que a eutanásia não é unívoca, portanto não estamos a ser pelo Benfica ou pelo Porto, ou contra o Benfica ou contra o Porto, não é uma coisa que é fácil ver quem ganhou 1-0, perdeu 1-0, ganhou 1-0, e isso fica apurado e acabou. A eutanásia é uma coisa tão complicada que por carga d'água devemos ser a favor ou contra. Cada caso é um caso, desculpa lá o clichê, mas... Os clichês existem porque realmente refletem coisas que são verdade normalmente. É tão difícil tu padronizares uma série, pegas numa dúzia de casos de pessoas em que a eutanásia pode vir a propósito, e esses casos são todos muito diferentes uns dos outros, e depois com o desenrolar dos dias vão mostrar nuances ainda mais peculiares, mais específicas. Portanto, é muito difícil ser contra a eutanásia ou a favor da eutanásia, a não ser o contra, e eu percebo em última instância, não é o meu caso, mas por motivos religiosos, uma questão de uma orientação de fé, de uma observação de fé. O a favor, no sentido, eu sou sempre a favor da eutanásia. Sempre que alguém diz eu quero morrer, Vamos lá. Vamos para a frente com isso. Não, as coisas não funcionam assim, e sobretudo espero que não funcionem assim. As coisas sejam feitas com outro. Ok, então o que é que encontramos neste tema que possa ser objetivamente apontado como porventura problemático? Ou seja, eu acho que um dos assuntos tem a ver com este tipo de intervenção médica, não é? Esse acho que é um ponto fundamental. Por um lado, podem os médicos, é um bocadinho como na questão do aborto em certa medida, não é? Podem os médicos ser obrigados a levar a cabo este procedimento, ponho todas as aspas nesta palavra, médico, nestas circunstâncias, porque para todos os efeitos a ideia da medicina e o juramento de Hipócrates, não é? É salvar vidas, é curar pessoas, é tratar lesões. Em que medida é que alguém nesta circunstância, e quase independentemente da circunstância que seja, pode ser enquadrado em algo que se assemelhe a um caso em que um médico deva intervir, digamos assim? Em que circunstâncias é que uma pessoa pode ser considerada, em que uma eutanásia pode ser considerada um ato médico neste sentido estrito do termo, e esse acho que é um dos problemas, não é? Até porque antes disto as pessoas já não eram colocadas a viver de forma irracional ou indefinida. As pessoas... Pois, sim. Já existiam leis antes desta lei, propriamente. Exatamente. Para um desgraçado, que pode ser qualquer um de nós um dia, não esteja ligado a uma máquina. Pois, a questão de desligar a máquina sempre existiu, não é? Chamemos-lhe a questão de desligar a máquina, não é nenhuma... É um problema de sempre, não é? Sim, é um problema e que não tem levantado propriamente grandes dilemas éticos. Desde que existem máquinas que se podem desligar e assim é o que se tem feito. É o que se tem feito. É o que se tem feito, sem que isso alguma vez me parece que tenha sido especialmente problemático. Sim, esperemos que nunca tenha sido feito antes do tempo, e assim, mas a partir do momento que está confirmado, sei lá, aqueles vários estados da morte cerebral, da morte, daquelas coisas todas, e que não há recuperação possível, que a situação é irreversível,
É o que se costuma fazer. Essa é uma das questões que liga um bocadinho com outra questão, que é a questão para a qual eu acho que não há uma boa expressão em português, a questão do slippery slope, não é? Pois, exatamente. Que se Começas aplica à por um lado, eutanásia, sim. como se aplica ao aborto também. O aborto, por exemplo, nos Estados Unidos, há umas décadas, mesmo os democratas falavam em ser rare, legal and safe, não é? E hoje em dia a verdade é que, passadas algumas décadas, a parte do rare, enfim, Em alguns casos acaba de ser quase um mecanismo um procedimento de contracepção. É quase visto por algumas pessoas como um ato, sim, exatamente, como um ato médico normal e como um procedimento anticoncepcional. Pois, esse é o risco aqui nesta matéria. Enfim, anticoncepcional também não é o termo certo, porque a concepção, em princípio, acho que genericamente aceito que já teve lugar quando se prévia, sim, claro. Exatamente. Mas pronto, essa é uma das questões, porque lá está, nós parece que estamos em teoria a legislar para casos que são extremamente raros, como tu dizias, extremamente raros, extremamente complexos, extremamente raros, tradicionalmente envolvendo pessoas idosas com doenças absolutamente terminais. Mas a verdade é que avançamos umas décadas e é possível avançar umas décadas porque há outros países que estão algumas décadas à frente e vemos o que acontece na Holanda ou no Canadá, onde se introduziu legislação que permite eutanasiar neste momento crianças com menos de 12 anos, por exemplo, na Holanda, e já se fala inclusive de fazê-lo com bebés. E sendo que junta-se a isto para aquelas circunstâncias em que as pessoas têm idade suficiente, pelo menos se calhar para os exprimirem, aquela questão do que é, por exemplo, um sofrimento tolerável, o que é que se considera um sofrimento tolerável e obviamente que mesmo essa caracterização permite um conjunto de infindável de interpretações e de aleatoriedade sobre quem é que define o que é um sofrimento. Ou a sociedade deve ou pode, precisamente, ou tem de ser chamada a intervir para pôr cobro a esse tal sofrimento intolerável. Quem é que toma a decisão desse sofrimento? Decisão? E o que é um sofrimento intolerável? Não é? Porque alguém com uma depressão profunda com um episódio de depressão profunda, que quase por definição pode ser uma coisa temporária na vida de uma pessoa, mas isso não significa que num determinado momento da vida, qualquer um de nós possa sentir que está a atravessar um momento de sofrimento intolerável. E é isso motivo para que nesse momento eu possa recorrer, digamos assim, a um hospital ou aos préstimos de profissionais de saúde para terminarem a minha vida nessas circunstâncias. Enfim, uma pessoa, Tiago, acaba de ler um texto da Isabel Moreira e tende a achar que a vida não vale a pena ser vivida. Mas muito depois, a propósito, excelente sai de casa, dá uma volta, ouve os passarinhos e vê o sol e tal, e a pessoa volta, afinal há coisas boas e tal. Que excelente imagem, Alberto, excelente forma. Ou seja, o ser humano consegue ultrapassar experiências absolutamente horrendas, não é? Sim, é isso. E o problema mais grave ainda, e pegando nesse exemplo ótimo que deste, é que eu acho que nós tendemos a remeter por defeito esta questão da eutanásia a questões muito estritamente físicas, de saúde física, digamos assim, de sofrimento associado a problemas físicos. Sim, claro que sim. Quando abrimos esta questão para problemas de cariz psicológico, é uma caixinha de Pandora, porque a partir disto não tem fim, não é? Cada 5 minutos o indivíduo pode mudar de opinião. Não, e falamos de adolescentes, por exemplo, de adolescentes que acham que a vida não faz sentido como compete a qualquer adolescente. Como compete a qualquer adolescente, claro. 3 vezes de manhã e 4 vezes à tarde. Claro. E portanto, se esse adolescente começa a poder ir começa a poder ir ao centro de saúde mais próximo, dizer, senhora enfermeira, eu acho que a vida não vale a pena, então faz favor de se dirigir, por amor de Deus, então temos aqui uns comprimidos ótimos para isso, faça favor, tira a senha e espera a sua vez e antes do jantar isso está resolvido. E é isso que assusta um bocadinho neste tipo de legislação, é que de facto nós temos visto como isto descamba para outras coisas que acabam por ser... Porque... Desculpa, desculpa. Como é que eu ia de pôr isto? Eu sei que tem que haver, a lei prevê uma decisão continuada da pessoa, coerente e não sei o que mais. Agora,
essa coerência, essa continuação da decisão, da opinião da pessoa, da vontade da pessoa, é avaliada por outras pessoas. Sim. Portanto, isto não há uma máquina que avalia isto, que se liga ali a tomada ao indivíduo e diz, sim senhor, este senhor realmente e logo por isso vai é querer impossível. morrer, nunca vai ter um momento mais na vida em que não queira morrer. Isso não existe, não há maneira de prever isso, não há maneira de dominar isso. Por definição isso é impossível, não é? Uma vez que nós não estamos na cabeça de ninguém e mesmo quem está na sua própria cabeça, grande parte das vezes também muitas vezes avaliar essas questões como deve nós ser. muitas vezes não sabemos bem o que queremos, não é? E isto é uma questão do sujeito que realmente pode dar lá com o martelo do Leroy Merlin na cabeça em últimas, se quiser, porque não sendo um bebê, e acho que até é grotesco estar a falar de eutanásia a propósito de bebés e crianças pequeninas e não sei o quê, isso não faz sentido. No Canadá e na Holanda, pois, aparentemente... nem sei o que dizer sobre isso, mas à parte, mas entre pessoas adultas há uma coisa que se calhar não é agradável de se falar, mas chama-se suicídio. E nem todos os casos de eutanásia, estamos a falar do caso paradigmático daquele do Ramon Sampedro, aquele galego. Pois lá está, estamos a falar, provavelmente lembramos de um caso, não é? É aquele caso sempre paradigmático. Exatamente. Coitado do homem que ficou tetraplégico e precisou, andou anos a pedir a possibilidade que o auxiliassem a morrer porque ele não conseguia. Não sei. Mas isso é um caso. Pois lá está. Exatamente. Sim. Era esse o ponto de... A grande maioria dos casos não são pessoas incapacitadas de ativamente, por exemplo, suicidarem. E eu não estou a defender isso. O assunto é demasiado delicado para a gente estar aqui, até para ser falado quase, mas sim. A verdade é que as pessoas desde o início dos tempos suicidam, não é? Pois, exatamente, sim. Não, e há aqui outra coisa... desculpa só, Tiago, e temos casos de pessoas que... Há um documentário que eu não sei se é interessante, se é macabro, mas chama-se A Ponte, sobre os suicidas ao longo de um ano na Golden Gate, em São Francisco. Certo. Eles instalaram para umas câmaras e filmaram uma série de suicídios e potenciais suicidas. Há lá um caso ou outro de indivíduos que sobrevivem e que se arrependeram no processo. Enquanto estavam a cair, bastaram aqueles poucos segundos, sim, deve ser muito pouco, para se arrepender do que tinham acabado de fazer, de se lançar do tabuleiro da ponte. Esse exemplo do tipo que se atira da ponte é um bom exemplo, porque é um bom pode fazer um bom paralelo com esta questão da eutanásia, porque eu duvido que alguém esteja pelo menos disposto a assumir que perante uma situação em que visse alguém prestes a saltar de uma ponte, a suicidar-se saltando de uma ponte, eu quero acreditar que haja poucas pessoas que não se sentissem impelidas a fazer alguma coisa para evitar isso, ou a falar com a pessoa, ou a demovê-lo dessa tentativa de suicídio. E o que é que está subjacente a isso? Acho que está por um lado a ideia que nós, acredito, a maior parte de nós terá intrínseca de que há algum valor na vida humana, e também, provavelmente, associado a isso, o facto de todos percebermos que há momentos na vida em que podemos, mais ou menos irrefletidamente, querer tomar decisões que podem ser irreversíveis, sendo que tendo também a percepção de que isso acontece a todos nós em certas alturas da vida, de forma mais ou menos agressiva, digamos assim, e que por vezes essas coisas na maior parte das vezes essas coisas se ultrapassam e se resolvem. Portanto, enfim, acho que esse paralelo poderá fazer algum sentido com esta questão da eutanásia. Lá está, não nesses casos extremos que todos conhecemos, não é? Não nesses casos extremos, ou em todos esses casos a que nos referimos, que têm a ver com esse procedimento, chamemos-lhe de desligar a máquina, não é? Que é uma coisa assumida. Mas sim, à medida que estas leis da eutanásia começam, lá está, a ir por essa slippery slope até circunstâncias como as que conhecemos já em alguns países europeus e no Canadá, por exemplo. Eu, da minha parte, só Tiago, gostava de dizer que, independentemente da posição que se tenha sobre esta lei da eutanásia, custa-me ver os partidos ou os deputados festejarem isto, como se fosse uma razão de festejo. Eles lutaram por esta lei, votaram para aprovar a lei, compreendo isso. Agora estamos a falar, o tema não se proporciona a grandes festejos, ou a grandes alaridos, ou a grandes celebrações da consagração da liberdade individual. Estamos a falar de uma decisão que se prende com a morte. Pessoas que, por definição, esperemos, estão desesperadas, estão numa situação limite, não é razão de acho que essas pessoas terão, porventura, a ideia de que isto é um gigantesco salto civilizacional, de que isto é uma coisa... o que é, enfim, o que é como diz,
eu acho que está na fronteira do grotesco. E depois podemos acrescentar a isso, enfim, uma coisa de pormenor circunstancial, que é o facto desta lei ser aprovada por este Parlamento numa fase, num momento da vida do país em que os cuidados de saúde estão como estão. Sim, esse lado, e onde as lado pessoas... um bocadinho cínico, não é? Sim, já morriam pessoas que não querem morrer, não é? Por força das condições que este Estado criou, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, e portanto agora a essas juntam-se as que querem fazê-lo e que agora passam a poder fazê-lo É verdade. com outro tipo de facilidade. E tudo isso é tristíssimo e não devia ser de facto motivo não devia ser apresentado neste contexto, não é? Neste contexto de felicidade, de alguma forma, como referiste. Bom, antes que a lenga-lenga do costume tome tons demasiado escuros, nós vamos clarear esta emissão, porque já falámos várias vezes durante a emissão desta semana, ou pelo menos duas, no Leroy Merlin, que não é patrocinador da lenga-lenga do costume. Mas que se quiser ser patrocinador da lenga-lenga do costume, desde que tudo acordado com o nosso patrocinador, esse sim, o azeite talismã, poder-se-á conversar sobre isso, mas interessa falar, portanto, é do azeite talismã. A referir várias vezes o azeite talismã, porque o Leroy Merlin teve direito a 2, agora 4, acho eu, referências. E o azeite talismã está um bocadinho atrás. Exatamente. Portanto, insistamos no azeite talismã, que é um estupendo azeite. Porquê é do azeite talismã que estamos a falar? E é do azeite talismã o reclame do azeite talismã que vamos ver neste preciso momento. Vamos a isso. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está ele, o azeite talismã a brilhar a grande altura na lenga-lenga do costume. Haja algo que brilhe a grande altura na lenga-lenga do costume, Alberto, estamos à espera que esse brilhantismo venha do nosso lado, é um bocadinho mais complicado. Pode acontecer, não percam a esperança, mas esta é só a emissão. O talismã é mais garantido. Sim. Mas o talismã é garantido todas as semanas, este momento de grande brilhantismo. Alberto, a última parte do programa começa com um comentário de um espectador chamado Farban, talvez. Obrigado, Farban, pelo comentário. Obrigado a todos os espectadores que mandaram os seus comentários. Farban? Pois eu não estou a ver a grafia, por isso não sei. Farben. Portanto, Farban. Também talvez possa ser. Pode. Talvez possa ser. Muito obrigado a todos os comentários que deixaram no nosso canal do YouTube chamado Comitê Central, que devem desde já subscrever. E o comentário é o seguinte. A Califórnia é o liberalismo que a iniciativa liberal gosta e defende. Quem quer ver o resultado do liberalismo em toda a linha é ver as ruas desse Estado. Fim de citação, da citação do comentário do Farban. Alberto, isto vem a propósito do que falámos a semana passada, na sequência da tua visita recente aos Estados Unidos, e é também uma alfinetadazinha à iniciativa liberal que nós sentimos, eu sinto, acho que partilhas também da mesma opinião, Alberto, precisa de umas alfinetadazinhas porque eles ainda vão a tempo de... Estávamos a falar aqui em off, arrepiar caminho, sem saber exatamente o que é esta expressão, o porquê do arrepiar nesta expressão, mas era interessante que a iniciativa liberal arrepiasse o seu caminho, sendo que eu temo que o arrepiar de caminho poderia ser mais facilmente feito com as pessoas que entretanto saíram da iniciativa liberal, o que reduz um bocadinho a esperança de que isso aconteça, mas vamos estar atentos, pode ser que haja novidades em relação a isso. Essas pessoas não pertencem, como é que eles dizem, os que ficaram são liberais em toda a linha. Não pertencem à grande marcha rumo a qualquer coisa? Rumo a qualquer coisa, uma marcha do liberalismo em toda a linha. O que no caso californiano é curioso, porque dá um Estado que em termos de economia... Sim.
não Sim. está propriamente arruinado e não está bastante pujante, e se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo, com certeza, mas depois temos nas grandes cidades aquelas multidões de... Mas mesmo na economia está a esforçar-se Já, sim, com já todas teve... as ganas, Sim, porque já teve. a fuga de pessoas e de empresas da Califórnia tem sido muitíssimo Sim, as substancial pessoas nos últimos vão meses, anos. para o Texas, para a Flórida, para o Precisamente, Arizona, para sim. outros sítios. Sim, claro. Portanto, eles estão também aí, estão no bom Mas caminho. ainda, apesar de tudo, ainda é um Estado muito rico. Não, claro, obviamente. Quem dera a Portugal andar lá perto. Claro. Ainda é. Agora, em termos sociais, aquilo, nas cidades grandes, Los Angeles, São É uma Francisco, desgraça é absoluta. uma desgraça absoluta. É um esgoto a céu aberto. Está muito mal. Sim, não parece ser um caminho nada interessante. Bom, isto vinha a pretexto não só do que falámos a semana passada sobre os Estados Unidos, mas também para lançarmos um outro tema que tem origem nos Estados Unidos, Alberto, e que, em relação ao qual me poderás ajudar, que teve a ver com o Tom Hanks. O ator Tom Hanks lançou um livro, e a propósito desse livro disse várias coisas, e uma delas foi que gostava que o deixassem decidir aquilo que o ofende. Isto em relação a esta moda que começou nos Estados Unidos, mas que, como é óbvio, está a alastrar rapidamente a todo o mundo, a moda de reescrita de livros, alguns clássicos da literatura, outros nem tanto, mas clássicos no sentido de muito conhecidos, pelo menos, literatura que envolve autores como Enid Blyton, a autora dos 5, Agatha Christie, enfim, uma série de autores que essas duas autoras estarão entre as mais conhecidas. Do Charlie e a Fábrica de Chocolate. Exatamente, Roald Dahl, acho que começou sim. também, até com ele, se não estou em erro. E pá, depois uma série de outros casos que já vinham de trás, como o Huckleberry pois. Finn, do Mark Twain, aquelas Exatamente, coisas. sim, que já há muito tempo se falava, exatamente, por causa de algumas questões de linguagem que foram na altura retirados de escolas ou reescritos ou deixados de ser referidos como, ou tidos como livros de referência na educação das crianças e por aí fora. Perdão, e portanto, desta vez foi o Tom Hanks a referir este movimento cultural, mais genericamente falando, a insurgir-se contra a reescrita dos livros e a dizer mais do que isso, que iria boicotar livros que fossem reescritos de acordo com estas novas normas de sensibilidade. Alberto, avança em relação a este tema. Limito-me a dizer que é apenas um sinal de esperança, porque o Tom Hanks é um dos atores mais conhecidos do mundo, não é um ator conhecido por ser propriamente dissidente das vogas que estão em voga em Hollywood, não é? Não é. Mais ou menos alinhado com o sistema, e para ele dizer isto é sinal que, por um lado, ou que teve a coragem de o dizer, não acho que coragem seja exatamente o termo, mas que talvez isto simbolize um contramovimento qualquer lá dentro do sistema que produz boa parte do audiovisual que nós consumimos, não é? Que esta coisa woke que está a abafar tudo, a sufocar tudo, a alterar tudo, a esmagar tudo, talvez não consiga prosseguir se há alguma resistência, que essa resistência, quando vem da parte de um ator tão conhecido e tão prestigiado e tal, estas coisas todas como o Tom Hanks, isto terá algum relevo e é um sinal talvez animador. Sim, é animador, é pertinente, sim. Eu acho que requer alguma coragem isto, Alberto. Faça aquilo que é... É o Tom Hanks, quer dizer, a coragem é maior de um ator de segunda ou terceira linha, isso não é? É verdade, isso é verdade. E por outro lado, se não é um Tom Hanks, quer dizer, é uma pessoa que tem a sua vida bastante resolvida a vários níveis, nomeadamente a nível financeiro, para não estar propriamente preocupado se por determinado tipo de declaração é ou não convidado a participar em mais algum filme. Se não são pessoas como o Tom Hanks, que não há muitas também. Quem será? Não vai ser ninguém, ou seja, sim, eu concordo com o que dizes, quer dizer, ou seja, obviamente teria que começar por aqui, se não começa por aqui, não começa por lado nenhum, e a reação, digamos assim, a esta cultura vigente, nunca conduziria a nada, porque só com pessoas com este tipo de peso é que de facto isto pode ser combatido. Que este tipo de pessoas digam isto. Para já o Tom Hanks continua a ser convidado a ir a programas, a todo tipo de programas na CBS, na ABC, na NBC, em todos os canais onde todos aqueles que são assumidamente, digamos, contra a cultura, chamemos-lhe assim, contra esta cultura woke, obviamente não têm tempo de antena, e o Tom Hanks, pelo menos até ver, é grande demais para poder não ser convidado para esse tipo de sítio. Tens muitos atores conhecidos, mas com uma fama inferior e um prestígio e uma garantia de carreira inferiores do Tom Hanks, que
têm sido queimados por Hollywood. Completamente, tipo, foi, James exatamente. Woods, John Não, Voight, completamente. estou-me a lembrar Sim, desses sim, casos. sim, 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 Assim, sim. mais à direita resiste quem? Não é o caso de Tom Hanks, que é um tipo é democrata, É um liberal, assumido, no não é? sentido, exatamente, sim. Sim, mas mais à direita foi o Clint Eastwood, quer dizer, que é uma pessoa que está a chegar ao fim Sim, de vida, com certeza, também e não tem carreira, idade para aturar malucos, não é? já não tem idade Sim. e E pronto, o e Denzel é de uma Washington, dimensão. sim. O Denzel Washington O também é Denzel verdade. Sim, sim, Washington, sim, que sim, também sim. com muita Outro frequência grande fala ator, sobre sim, sim. questões, ou tem falado sobre questões, nomeadamente a questão racial. Morgan Freeman também, é justo Morgan Freeman também é salientar. verdade, sim, sim, Mas sim. são uma mão cheia deles, de facto. E são mesmo, epá, sim, que tenham E são, escapado à coisa, é, à sim. perseguição, são muito poucos. É possível São que a muito poucos. indústria ache que alguns destes tipos são ainda grandes demais, não é? Para poderem ser Sim, ostracizados sim, pela sim. própria Quer dizer, indústria. Morgan Agora, Freeman, o Clint Eastwood são assim daqueles nomes ainda, pronto, que ainda evocam uma série, vem de outro sim, tempo quase, não é? e o Clint Eastwood em particular O Clint sempre Eastwood existiu um então, sim, bocadinho, em boa medida, um bocadinho mais à margem, se à calhar, da margem, indústria sim. do que, Tinha a sua produtora, fez sempre os exatamente, filmes sim, lá, coisa lá com a exatamente, do que o Malpasso, Tom ou Hanks, coisa e tal. nomeadamente, Ah, ou sim, mesmo o Denzel Washington. muito mais, sim, sim, sim. Mas, portanto, isto por um lado, é encorajador, porque de facto quero acreditar, começa a haver-se alguma resistência ao progresso desta cultura woke que está a dar cabo, basicamente, de tudo aquilo a que nos habituámos a gostar, toda uma variedade, enfim, cultural, uma história cultural, que passa, obviamente, não só pela literatura, como também pelo cinema e por todas as outras formas de cultura. Este Tom Hanks, o que também me dá a mim alguma esperança, é que tem um filho, não sei se te lembras disso aqui há uns meses Colin atrás, Hanks, não é? chamado Chet. Tem É outro vários, filho. É outro tem filho. vários. Eu Tem sabia um que era que é um aquele que filho. entrou no Dexter. Conhecia um filho dele que foi ator no Dexter. Mas então não é esse, olha, esse eu não Não. conhecia, mas tem um filho que se chama Chet Hanks, que é, como é que eu posso dizer isto de forma simpática? Pronto, é um indivíduo, é um rapper, acho que também é rapper, Ok. mas que também há uns meses atrás teve uma intervenção muito gira num podcast que eu suponho que seja bastante progressista, em que foi confrontado porque ele é um rapper que depois faz aquela pronúncia jamaicana e tal, Hum. e foi acusado de apropriação cultural. E também já agora Hum. eu posso lançar esse vídeo, tinha aqui à mão, não te tinha avisado, Alberto, mas está aqui à mão. E que é engraçado por a forma como ele reage quando lhe perguntam se não está preocupado com estas questões woke e com as acusações de apropriação cultural. Vamos espreitar. E cá está, este era um dos filhos Um dos filhos. de Tom Hanks. O outro, portanto, Alberto, pelo que me explicaste também aqui em off, É era o um dos Colin serial Hanks. killers de uma das temporadas do Dexter, Serial certo? killer. A personagem, coisa, salvo Não, seja. personagem, claro, obviamente, fazia de Está serial próprio. killer. Sim, Este não, sim. este é uma espécie, sei Um lá, serial rapper. este é um serial rapper também, que é capaz de poder ser acusado de assassínio também, mas só do bom gosto, eventualmente. Não sei, não conheço a carreira a fundo, mas o pouco que Também não. vi, mas pronto, mas pronto. Aparentemente a família Hanks tem aqui uma palavra a dizer, provavelmente, neste movimento. Este sim, contra a cultura, contra esta cultura woke que se instala um pouco por todo o lado. Alberto, se calhar era mais ou menos isto, tínhamos para dizer esta semana. Ficamos por aqui. Foi interessante, foi uma montanha russa de emoções, temas pesados, Montanha russa que de depois emoções é bonito. que culminam em parvoíce da parte de Chet Hanks, e portanto acho que acabamos num tom um bocadinho mais descontraído, que é bom. Não terminamos, no entanto, sem lembrar os nossos espectadores e ouvintes que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever. Subscrevam de imediato. Deixem os vossos comentários no canal do YouTube, que nós depois aqui acabamos por trazê-los, e também nós comentarmos os comentários. E se preferirem não, para complementar, ouçam a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Ouçam mesmo nos 3 sítios para ficar bem ouvido. E não se esqueçam que a Lenga-Lenga do Costume só é possível graças ao patrocínio do azeite Talismã, que é um soberbo azeite. Portanto, agora vão, se ainda não jantaram, aproveitem para jantar e polvilhem com azeite Talismã a vossa refeição. Mesmo que seja, sei lá, mesmo que seja um entrecosto
O entrecosto fica bem, porque não? Com azeite de Não talismã. estou a ver assim muitas coisas que fiquem mal, realmente. Com Nada, bom nada. azeite. Estava a tentar lembrar o nome. O que é que pode não ficar bem com Também azeite não de estou talismã? a Não consigo ver lembrar de nada. nada que Sobremesa, estrague, mousse de pelo contrário. chocolate, um bocadinho de azeite. Se nunca experimentaram, um bocadinho de Já azeite, um experimentei fiozinho. mousse, sorvete doce com azeite. Por acaso já Ora, aí experimentei. está. Um bocadinho de mousse de Na chocolate, um zona de fiozinho. Mirandela havia um restaurante que tinha isso. Ora, aí está. Mousse de Não chocolate, era mau. chocolate mais amargo. Um fiozinho de azeite de talismã, uma Não, pedrinha de sal. Ficará bem, Não. exatamente. Não recusem à partida uma mousse de chocolate com azeite e pedrinha de sal que nunca experimentaram. Portanto, avancem para isso. Nós ficamos por aqui, Alberto. Um grande abraço, cumprimentos a todos e até para a semana. Até Obrigado. para a semana. Obrigado. Obrigado.